Então, primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso evento Educação Médica e Isolamento Social, organizado pelo diretor acadêmico Dr. Domingos Pimentel de Ulloa, o NADU, em parceria com o Comitê Local da UFO, da IFMSA Brasil, o PET Medicina UFO e a Associação Atlética Acadêmica Marcelo Rezende Davi, a AMRD. Serão ao todo 3 dias de discussão para respondermos alguns dos questionamentos que temos levantado nesse momento, abordando os temas gestão acadêmica, ensino, pesquisa, extensão e saúde do estudante. Haverá emissão de certificado pela plataforma do CIAI. Gostaríamos de lembrar a todos a importância de preencher o formulário de inscrição e de permanecerem até o final do evento, quando vamos enviar o link do formulário de presença e feedback do primeiro dia. Então, agora eu vou pedir para os meninos mandarem, mais uma vez, o link da inscrição por meio do chat para as pessoas que ainda não se inscreveram. E para o nosso primeiro dia de evento, a temática a ser discutida será gestão acadêmica na pandemia. E para ser o nosso moderador para ser o moderador dessa discussão na noite de hoje, nós gostaríamos de convidar o professor Dr. Gustavo Antônio Raimondi, que também é o nosso orientador na organização desse evento. Então, desde já, muito obrigado por aceitar esse convite, professor Gustavo. E o Gustavo, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, residência médica em Medicina de Família e Comunidade pela UFO, mestrado em Ciências da Saúde pela UFO, especialização em Educação de Profissionais da Saúde pela Foundation of Advancement of International Medical Education and Research, que é a FIMER. Também é doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, com período de sanduíche na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele é docente do Departamento de Saúde Coletiva na Faculdade de Medicina da UFO. Então, muito obrigado, Gustavo, por aceitar nosso convite e por poder ser nosso moderador no dia de hoje. Eu que agradeço, Matheus, agradeço a presença de cada um de vocês na noite de hoje, em especial a cada um dos palestrantes e das palestrantes que se disponibilizaram nessa noite de segunda-feira a discutir junto conosco e toda a comunidade acadêmica e outras pessoas interessadas sobre o tema de educação médica no isolamento social com foco na gestão acadêmica na pandemia. É um prazer fazer parte desse grupo, desse coletivo que reuniu uma série de entidades acadêmicas de representação estudantil para juntos entendermos um pouco mais deste momento que temos vivenciado. Na noite de hoje, nós contamos com a presença de 3 ilustres pessoas, o professor Dr. Carlos Henrique Martins, a professora doutora Rosângela Martins de Araújo, e a nossa aluna interna, quase já formando, a Marcela de Araújo de Oliveira Santana. Bom, o professor Carlos, ele é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, com graduação em Filosofia também pela UFO, fez residência médica em Pediatria pela USP, mestrado em Pediatria pela USP também, e doutorado também na mesma instituição. Atualmente, ele é professor titular da nossa universidade, pelo Departamento de Pediatria, lotado no Departamento de Pediatria, docente também do eixo de atividades sensoriais, reflexivas e formativas. Ele é médico responsável pelo Serviço de Reumatologia Pediátrica do HC-UFO e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Atualmente, desde 2017, ele é diretor da Faculdade de Medicina da UFO. Agradeço ao professor, dou as boas-vindas e vou só aproveitar já apresentar todo mundo e daí a gente começa o debate para aproveitarmos a noite de hoje, tá bom? A professora Rosângela, ela tem graduação em Medicina e residência em Cirurgia Geral pela UFO, mestrado em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental pela Unifesp, o doutorado em Educação Especial pela UFSCar, é docente da UFO já há 27 anos e desde 2017 é coordenadora do curso de Medicina. Seja também muito bem-vinda, professora, e obrigado pela presença. A Marcela é estudante da UFO, já no 10º período, compõe a 86ª turma, ela participa do comitê local da IFMSA Brasil, já em vários
momentos, né? Em 2016, 2017, dentro do Comitê Permanente de Educação Médica, o SCOME. Ela foi integrante do PET Medicina UFO de 2018 a 2019 e também está conosco para a gente pensar um pouquinho a situação do internato. Seja também muito bem-vinda, agradeço a cada um de vocês novamente e a gente vai iniciar o evento na noite de hoje com a fala do professor Carlos, seguido da fala da professora Sânia e posteriormente da Marcela, tá bom? Então, um bom evento para nós. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos, todas. Muito obrigado, professor Gustavo, pela apresentação. Queria, em primeiro lugar, agradecer a comissão organizadora do evento, né, as representações discentes, o DA, IFMSA, PET Medicina, Atlética, por me convidar para este evento muito importante. Bom, eu queria dizer que vou pedir desculpas inicialmente, porque pode ser que vocês ouçam algum barulho de estouro de fogos de artifício, porque hoje é dia de São Pedro, acho que é São Pedro mesmo, e onde eu estou está tendo comemoração, então eu vou pedir já desculpa por isso. E quero dizer que, assim, eu fico extremamente feliz de poder ter contato com vocês novamente, nossos queridas alunas, estudantes do curso de medicina, talvez estejam aí presentes também outros estudantes de outros cursos da UFO, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação, felicidade de poder, de alguma forma, mesmo que remota, ter esse contato com vocês, e aí eu aproveito para agradecer também a organização, para permitir esse contato aí com todos vocês que estão nos vendo remotamente. Nós estamos vivenciando uma situação absolutamente especial, e ela é muito especial, sobretudo para aqueles que estão se formando para serem médicos e os médicos, né? Também nós, professores de cursos da área da saúde, estamos numa situação única, e que essa situação de uma crise sanitária que nós nunca imaginamos que iríamos presenciar, em um momento histórico, né? Vivenciamos isso só no início do século passado, quer dizer, outra geração vivenciou com vários percalços, e agora nós estamos nesta situação e temos que enfrentá-la. E eu espero que todos estejam bem, que seus familiares também estejam bem, né? E que toda a nossa comunidade da Faculdade de Medicina esteja bem, se cuidando, tomando todos os cuidados de isolamento social e de proteção quando precisa sair. Nosso exemplo é muito importante num momento que, infelizmente, muito conturbado do nosso país, em que nós estamos com muita dificuldade de conter essa pandemia. Então, essa pandemia, ela que começa no nosso país no começo deste semestre, ela trouxe inicialmente uma situação de extrema insegurança, ainda temos, mas no começo foi muito maior, e isso culminou no dia 18 de março, com a suspensão do calendário acadêmico da UFO, né? No sentido de que as pessoas se protegessem e no sentido de que nós tivéssemos uma possibilidade de contenção mais próxima aí da pandemia. Essa expectativa de tempo, ela não foi plenamente observada, né, empiricamente, infelizmente, nós estamos tendo uma situação de prolongamento da pandemia, e a situação de ter atividades presenciais nas universidades, em locais públicos, né, ela se torna pouco possível nos próximos meses. Não vou aqui dizer em quanto tempo, porque vocês todos já sabem que enquanto nós não tivermos uma vacina eficaz ou um tratamento eficaz para o Covid, nós não temos condições de voltar plenamente com atividades presenciais, né? Então, em 18/3, voltando um pouco no tempo,
o calendário for suspenso. E aqui eu gostaria de fazer uma breve explicação da estrutura organizacional da reitoria, né, e dos seus conselhos, né. Quem decide suspensão de calendário é o conselho de graduação. Então, nós temos a reitoria, a vice-reitoria e depois os seus conselhos superiores. Isso no organograma da UF. E depois as unidades acadêmicas. E cada unidade acadêmica tem os seus cursos de graduação e de pós-graduação. No caso, então, quem decide é o conselho de graduação, que congrega todos os representantes, todos os coordenadores de cursos da UFO. Por exemplo, eu, como diretor da Faculdade de Medicina, não pertenço a esse conselho. Eu pertenço a um outro conselho, que é o conselho de diretor, que é o conselho dos diretores das unidades acadêmicas, e também ao CONSUM, que é o conselho universitário. Isso tudo para dizer que a Faculdade de Medicina, o curso de Medicina, não tem nenhuma governabilidade para suspender calendário ou voltar às aulas, quer remotas ou não. Quem decide isso é essa instância superior, que é o Conselho de Graduação. Né? Então, isso é muito importante para posicionar até onde o curso, a coordenação do curso de Medicina pode ir, aonde a direção da Faculdade de Medicina pode ir, que é a unidade acadêmica. A nossa unidade acadêmica, a Faculdade de Medicina, todos vocês já sabem, tem o curso de enfermagem, de medicina e de nutrição. Né? Então, depois de dizer isso, eu queria situar um pouco melhor como é que foi o andamento das atividades dentro da Faculdade de Medicina durante esse período de paralisação do calendário acadêmico. O internato e as residências, tanto a residência médica quanto profissional, elas permaneceram com suas atividades normais, evidentemente com as adaptações que foram necessárias, mas o internato transcorreu durante esses 3 meses e há expectativa, né, de que ele continue. Então, foi uma opção do Comitê de Monitoramento da pandemia Covid-19 da nossa instituição, manter os estágios supervisionados obrigatórios, que no nosso caso é o internato, e as residências. Né? Isso pelo entendimento de que seria importante a vivência tanto dos internos, ou seja, os estudantes dos últimos anos, a experiência neste momento único que estamos vivendo. Apesar de todos os prejuízos, de cenários que evidentemente ocorreram e que vão ocorrer, e que nós estamos tentando minimizar ou diminuir esses prejuízos na medida do possível. Bom, então, nós mantivemos essas 2 atividades, e atividades de extensão várias, eu não vou enumerar aqui, e também atividades de pesquisa. Continuamos tendo as defesas de dissertações e de tese, continuamos os trabalhos na medida do possível, as pesquisas continuaram. Bom, eu queria lembrar que agora a UFO, depois de 3 meses, né, a instituição, exatamente porque não sabia, não tinha uma ideia há muito tempo de quanto tempo iria perdurar, e o nosso momento, especificamente em Uberlândia, é gravíssimo. Quer dizer, nós estamos assistindo agora a subida da pandemia em Uberlândia, né, com inúmeras dificuldades que vocês já estão sabendo, né, falta de medicações, falta de leitos, né, estamos chegando a dificuldades, tanto que houve o retrocesso, né, do ponto de vista de retomada daquilo que era antes, ou seja, medidas para tentar garantir o máximo de isolamento social da população, exatamente porque a situação atual e nas próximas semanas é uma situação extremamente preocupante. E nesse cenário, nós não temos a menor possibilidade de prever quando nós teremos a possibilidade de um retorno presencial, pelos motivos que eu já disse anteriormente. Mas
Agora é hora de pensar de algum tipo de retorno, de alguma aproximação dos docentes com seus estudantes. E isso tem sido feito lá no Congrade, na reitoria. Existe uma proposta, uma minuta de resolução no Congrade, que já está sendo discutida com os coordenadores dos cursos, né? E essa minuta de resolução eu vou deixar para a professora Rosângela falar mais especificamente. Aqui eu optei por fazer uma introdução mais genérica da situação. Mas eu quero chamar a atenção de que é extremamente importante que todos prestem atenção na situação, nas oportunidades que nós temos de aprendizagem, né? Esse momento é extremamente rico, extremamente rico. Nós vamos ter perdas, evidentemente, de cenários, cirurgias eletivas, por exemplo, os ambulatórios estão cancelados, mas nós temos oportunidades, primeiro, de vivenciar um momento único na nossa, na história da medicina. Então, é importante que todos participem deste momento, né? A gente sabe que algumas coisas serão irão se perpetuar, evidentemente. Outras pandemias, óbvio que, evidentemente, ao longo do tempo virão, mas como esta, não sei se nós teríamos chance de vivenciar tão intensamente quanto nós estamos vivenciando, né? Então, e além disso, é o momento de vivenciar problemas, questões que se colocam do ponto de vista de práticas profissionais e também questões éticas. Excelente momento para se debater isto. Práticas profissionais, por exemplo, como se organiza um serviço nesse momento tão delicado, né? Por exemplo. Como é que se dá a relação com as outras profissões? Então, é um momento muito interessante de se pensar o multiprofissionalismo, assistência multiprofissional em saúde. Do ponto de vista ético, moral, fantástico, inúmeras questões estão postas, né? O uso de medicações, essa discussão que vocês estão vendo aí, esse debate de uso de ivermectina, de hidroxicloroquina, enfim, o uso sem evidência, com evidência científica, até onde nós podemos ir, o que significa um tratamento particular para um doente nosso, mas o que significa uma recomendação coletiva, né? Como é que estrutura-se o Ministério da Saúde na organização do SUS, a organização federal, estadual, municipal e nos nossos serviços de saúde, né? Os ensaios clínicos, né? O uso de placebo, enfim. E uma eterna discussão que vai ser da dicotomia entre medicina baseada na evidência ou a chamada evidência baseada na medicina. Enfim, além também do uso de mídias e agora com a liberação de telemedicina. Então, vários momentos nós temos aí muito rico, momentos muito ricos como cenários, como vivências, como formas, oportunidades de aprendizagem, né? E, por fim, eu já estou terminando a minha fala, no seguinte sentido, e vai passando, acho que a próxima a falar será a professora Rosângela, a nossa coordenadora do curso de medicina, para dizer como é que isso está sendo posto. Eu só vou dizer que há uma portaria, né, do MEC autorizando as instituições de ensino superior a trabalhar remotamente, a ter atividades remotas e para os cursos de medicina, somente as atividades exclusivamente teóricas. Então, essa é uma diretriz inicial, isso pelo menos até o dia 31 de dezembro, e agora a reitoria, via Congrade, seus coordenadores e os NDEs de cada curso, estão discutindo quais são as melhores formas e os cronogramas para colocar em ação esse retorno, né, e já adiantando que seriam alguns calendários alternativos, né, e também de forma facultativa
ou seja, não é obrigatório que o professor tenha aderência, tampouco os estudantes. Mas eu espero imensamente que a gente, como comunidade, que a Faculdade de Medicina, que os estudantes, junto com seus professores, consigam fazer, tenham um envolvimento suficiente para que a gente tenha o maior envolvimento, a maior presença de estudantes nesse contato, que seria muito bom mesmo que a gente pudesse retornar ao contato, mesmo que remoto, com os nossos estudantes, com os nossos professores, para que a gente possa ficar mais ativo. A Faculdade de Medicina, o curso de Medicina não parou durante esse momento, de forma alguma, muito pelo contrário. Nós trabalhamos ativamente e intensamente. Agora queremos trabalhar mais proximamente dos estudantes, principalmente dos estudantes que estão entre o 1º e o 8º período do curso de Medicina. Então era isso. Eu queria agradecer muito aos organizadores, às representações discentes, ao professor Gustavo e à professora, a todos que estão presentes, enfim, e espero poder contribuir aí com o debate. Muito obrigado, professor Gustavo. Nós que agradecemos, professor Carlos, foi um prazer ouvir o senhor, entender um pouco mais como que estão esses debates do ponto de vista institucional e nas instâncias, e assim aproximar esse diálogo com todo o corpo discente, docente que está nos assistindo. Agora eu passo a palavra à professora Rosângela para a gente continuar esse debate e assim compreendermos cada vez mais esse momento e essa situação tão rica e tão desafiadora ao mesmo tempo. Professora, à vontade. Muito obrigado, professor Gustavo. Obrigado, professor Carlos, todos os organizadores, muito obrigado pelo convite, de participar desse momento, e gostaria de agradecer também todos os presentes que estão tirando parte aí da sua noite para tentar entender um pouquinho melhor a respeito, de como que é feito a gestão nesse momento tão ímpar que a gente está vivendo nesses últimos meses, Então, dando continuidade ao que o professor Carlos disse, e como que nós estávamos no curso de medicina no dia 18 de março. Nós tínhamos 11 semanas de internato, nós já tínhamos, porque o internato começou dia 6 de janeiro, então nós estávamos na 11ª semana de internato, faltando 1 semana e meia para terminar o primeiro rodízio. E a gente estava exatamente na 2ª semana, do calendário acadêmico, do calendário acadêmico da UFO. Nós tínhamos planos de ensino preparados, toda uma organização, e nós fomos pegos aí por essa necessidade de suspensão das atividades. Como o professor Carlos disse, nesse momento, a instituição, a UFO, ela tomou uma decisão da paralisação do calendário, mas ela manteve em atividade os calendários especiais das 4 turmas que estavam no internato. Isso fez com que todo o nosso foco fosse direcionado para as atividades do internato. Por que isso? Porque uma reorganização tinha que ser feita por conta do contingenciamento que é consequência da necessidade do afastamento social e das atividades que com certeza iriam modificar rapidamente nas próximas semanas em relação aos cenários de prática. Ainda nessa primeira, nos últimos 15 dias, que se passaram, após a suspensão do calendário da UFO, nós vivemos um momento bastante complexo por conta de várias portarias e orientações, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde, em relação às atividades que poderiam ou não permanecer em atividades. Então, neste momento, lá ainda em março,
o Ministério da Educação, ele já tinha uma portaria, depois uma outra, com algumas especificidades um pouco maior, ela já permitia, né, a utilização do que eles chamavam, né, de aulas presenciais. Então, a substituição de aulas presenciais para a utilização, né, de atividades remotas. Então, o que a instituição, a nossa instituição, a UFO, ela não aderiu, ela não fez adesão naquele momento, né, lá nas 2 últimas semanas de março, ela não fez a adesão a esse tipo de atividade, né? Por quê? Como o professor Carlos disse, entendia-se, esperava-se que isso fosse provisório, em torno de 8 semanas, que isso voltaria logo à normalidade, né? Então, neste momento, não houve um entendimento da instituição da permanência. Então, vocês podem observar que outras instituições no Brasil, principalmente as instituições particulares, muitas delas mantiveram muitas das suas atividades, né, teóricas principalmente, de forma remota, né? Não foi o nosso caso, né? Mas o internato, então, tudo foi direcionado, todas as atenções foram direcionadas para o internato. E a gente viveu momentos bastante de muito trabalho, né, porque a coordenação ela não parou em tempo nenhum, e também a gestão da universidade e da unidade acadêmica, porque nós tivemos algumas fases, né, que a gente passou em relação se a gente aderia ou não ao Brasil Conta Comigo. Nós fizemos uma movimentação muito grande nesse sentido. Então, isso nos deu bastante trabalho. E depois também, em relação à possibilidade de colação de grau de forma antecipada, com 75%. Né? E isso tudo impacta, né, diretamente nas atividades dos estágios, né, do internato. E o movimento, eu acredito que uma das coisas que possibilitaram a gente fazer um desenvolvimento assim, bastante adequado no internato foi a presença de 3 comitês muito importantes que estavam sempre atentos. Um é o comitê da UFO, o comitê da unidade acadêmica da Faculdade de Medicina e o comitê do hospital. Então, para isso, né, a gente, qualquer mudança ou qualquer dificuldade, imediatamente se remetia principalmente ao comitê da FAMED e do HC, para que a gente imediatamente tomasse um posicionamento, nós sempre objetivamos, né, a manutenção do internato, das atividades do internato, mas que ela fosse feita com a melhor qualidade possível. Ficar como antes não era possível, mas que as atividades, né, as que estavam lá, a gente buscasse, né, uma qualidade adequada. Em cima de quê? A coordenação do curso, a nossa coordenação do curso, assim como qualquer outra coordenação, a gente trabalha com um documento que chama o projeto pedagógico. Então, eu tenho que analisar sempre se aquele cenário de prática me atende, né, se atende o nosso projeto pedagógico. E nesse momento, eu vou explicar para vocês que não adianta a gente ficar comparando os cursos de medicina. Nós temos diretrizes curriculares nacionais, mas cada curso de medicina tem suas especificidades. Então, a gente tem que olhar para o nosso curso de medicina. E quando a gente olha para o nosso curso de medicina, a estrutura nossa do internato, ela nos propiciou que a gente avançasse no internato. Ela fez com que a gente pudesse acatar a resolução da UFO que nos disse que era para permanecer. Então, nós tínhamos condição, nós tínhamos fichas de componente curricular do internato, nós tínhamos cenários que minimamente garantiam-nos uma qualidade. Foi fácil? Não foi fácil, porque todo o estresse, né, todo momento desse de estresse, e esse estresse nosso envolvia medo,
porque envolvia uma doença que ninguém conhecia, envolvia histórias de bastante, um número epidemiologicamente muitos óbitos, então isso traz medo e também traz insegurança. Então isso nós vivemos aí desde o dia 18 de junho, com os estudantes e com os professores. Então nós tivemos sim muito estresse nesse início. Então, para o curso de medicina, especificamente da UFO, a gente está lidando com a Covid-19 e com toda a necessidade de contingenciamento há 3 meses. Então, nós estamos entrando agora numa outra fase, não é? Que a UFO nos coloca agora uma possibilidade de fazer algumas atividades, né, de 1º a 8º períodos. Né? E esta possibilidade de mantermos algumas atividades, ela já estava prevista lá nas portarias, nas primeiras portarias do Ministério da Educação, que já possibilitava o ensino remoto. Agora, nós temos uma portaria nova, que é a 544, né, que foi agora do dia 16, onde ela nos coloca coloca para as instituições de ensino superior algumas possibilidades. E são essas, principalmente, que eu vou discutir com vocês aqui, onde nós estamos neste momento. Nós acabamos de colar grau, né, recentemente, semana passada, da turma 84. A turma 85, ela está... ela vai, né, a partir desta semana, né, especificamente, né, ela vai iniciar a sua atividade no Internato de Saúde Coletiva, e nós temos uma turma 86, né, que vai para, a proposta é que ela, a partir da semana que vem, ela inicie a atividade de trauma e urgência. Não é? Então, existe um manejo para que todas as turmas sejam bem alocadas e que sejam garantido aí um trabalho acadêmico de forma adequada. Aí nós temos 2 outras turmas, né, que é a 87 e a 88. A 88, com a suspensão das atividades acadêmicas, ela não progrediu para o internato, até porque para que isso aconteça, ela teria, né, que finalizar o calendário acadêmico da 88, né? Então, isso não foi possível. Então, agora nós só temos 3 turmas no internato, né? No internato hospitalar, temos apenas 2, né? Que é a 85, 3 turmas, a 85, a 86 e a 87, né? A 86 e a 87 no hospitalar e a 85 na saúde coletiva, é isso mesmo. Então, o que nós estamos, o que é novidade neste momento? É que, neste momento, a universidade, ela tem agora uma perspectiva de redução de danos. Nós precisamos, pelo avançar da necessidade do afastamento social, né, nós não temos perspectiva de retornar às atividades presenciais. Então, o objetivo da universidade, da Prograde, é diminuir, né, os danos, quais sejam. O objetivo principal não é que todos os cursos façam suas atividades presenciais de forma remota, não é isso. Ela deseja que nós façamos as nossas opções de acordo com a nossa análise, né? A análise de cada colegiado de curso, faz a sua análise e opte por fazer atividades de forma remota ou não, né? Se adere ou não. Mas isso nós temos algumas normas, né, alguns artigos nessa proposta de resolução da universidade que são diretamente ligados ao curso de medicina. O curso de medicina, ele é um curso bastante extenso, nós temos atividades todos os dias da semana, de segunda a sexta, praticamente todos os dias, né? Então, uma carga horária extensa, cujo manejo é bastante difícil de fazer. O manejo
de alterações, de reposição, é sempre muito complexo para o curso de medicina. Né? Um curso que só tem atividades, por exemplo, nas manhãs, tem uma possibilidade imensa de cumprir a sua carga horária, inclusive em tempo menor do que o previsto. Né? E isso também está previsto o MEC, possibilitou, né, que as instituições de ensino superior refizessem os seus calendários, né? Então, é em cima disso, da resolução da portaria 544, que a instituição, que é a UFO, fez uma proposta, né, para nós, para a gente avaliar o que a gente pode desenvolver de primeiro a oitavo período, ou seja, de primeiro a quarto ano. Então, nesse sentido, a gente tem que analisar o quê? Então, eu queria deixar bem claro para vocês que essa análise, ela é inicialmente documental. Então, existe o núcleo docente estruturante e o colegiado de curso, que ele se reúne, né, frente a essa resolução, se reúne e analisa a respeito daquilo, né, das nossas fichas de componente curricular, aquilo que a gente pode ou não, né, aquilo que nos contempla ou não nesta resolução. Então, nesta perspectiva, né, de redução de danos, a gente pensa várias coisas. A gente não é apenas uma decisão do sentido frágil, inconsistente ou passageira. Não, nós temos que avaliar de forma bastante ampla essa possibilidade. Desde a nossa análise a respeito das nossas de desenvolvimento das atividades remotas e dessa forma garantir as competências, né, que estão previstas no nosso projeto pedagógico, desde as atividades, a condição de desenvolver atividades dos nossos estudantes de forma remota, o desenvolvimento e capacitação e formação docente de acordo com a atividade prevista, né? E a respeito da estrutura, de forma geral, a respeito disso, se é possível ou não, de acordo com a resolução. Então, não é uma coisa simples de fazer, mas ela é possível, e nesse momento, desde a semana passada, nós temos analisado diversos documentos nesse sentido, e é lógico, né, que o objetivo da universidade, ele tem um mérito muito grande, a intenção da universidade é muito adequada. E analisando também a documentação, né, que foi proposta na sexta-feira, eu acredito que ela tem um ponto muito forte, principalmente naquilo que é um documento bastante democrático, né? Ele não nos obriga a nada, nem docentes, ele não obriga nem ao curso, nem ao docente, nem ao discente. Ele só coloca possibilidades. E dentro dessas possibilidades, ele deixa para o NDE e colegiado de curso numa conversa íntima, direta e constante com o seu quadro docente e discente a respeito do desenvolvimento das atividades, né? Então, para essa semana já tem reuniões já agendadas para que a gente desenvolva, porque a semana passada foi muito próximo, a gente não conseguiu falar com a nossa comunidade, mas essa semana a gente vai discutir sobre isso, né? E o que está previsto nessa resolução? De forma inicial, eles chamaram a atividade eles não falaram a respeito de EAD, a gente não fala sobre isso lá nas reuniões, né, do Congrade, e nem é isso que a Prograde deseja. Eles chamaram de atividades acadêmicas remotas emergenciais, né? Então, ele coloca dessa forma, e não como o ensino à distância,
Nós temos cursos à distância aqui na UFO, mas é bem diferente dessa proposta. Então, basicamente, nós temos, ele coloca lá quais são as atividades que a gente pode desenvolver. E nesse ponto tem um complicador a respeito que vem desde lá da portaria 544, quando ela coloca que são as atividades, elas são teórico-cognitivas. Né? Então, ela fala que as disciplinas teórico-cognitivas poderiam ser desenvolvidas de forma remota. E a resolução da UFO, ela também coloca dessa forma, né? Apesar de ter tido uma mudança do início da semana passada até o documento que oficialmente foi nos ofertado na sexta-feira, ela coloca também a possibilidade de desenvolver algumas atividades práticas à distância. Mas, quando se coloca dessa forma para o curso de medicina, como não é só o nosso curso de medicina, mas é uma realidade quase todo o país, existem a grande maioria das atividades, isso não acontece apenas no internato, nós temos uma carga horária prática nos cursos de medicina muito grande. E componentes 100% teóricos são difíceis de se encontrar. Componentes teóricos, totalmente teóricos, nos cursos de medicina. Nós temos, sim, componentes teórico-práticos, inclusive com uma carga horária maior de teoria. E também temos componentes teórico-práticos com uma carga horária muito maior em prática, como, por exemplo, o internato. E, nesse sentido, o que nós vamos, né, quais são as atividades do curso de medicina que, neste momento, poderíamos desenvolver de acordo com a resolução da universidade. Basicamente, é o eixo ASRF, das atividades sensoriais, reflexivas e formativas, que no nosso projeto pedagógico, ele é um componente 100% teórico. Então, nós poderíamos, né, os nossos estudantes que desejarem, poderiam se matricular neste componente teórico, né? E agora, para que isso aconteça, nós temos que passar por algumas fases, e elas têm que ser muito bem, não apenas documentadas, mas pensadas e organizadas. O primeiro delas é a necessidade da mudança do plano de ensino. Eu não simplesmente pego o plano de ensino lá do dia 18 e coloco em atividades de forma EAD, não. Eu preciso entrar em contato com o eixo ASRF, nós temos que pensar um novo plano de ensino, né, desde que mantendo os objetivos nossos de aprendizagem que estão previstos no projeto pedagógico. Mas a forma de avaliação, as formas síncronas ou não síncronas de atividade à distância remota, então tudo isso tem que estar bem documentado nesses planos de ensino que vão ser desenvolvidos pelos departamentos, ou melhor, que tem proposta de ser desenvolvidas pelos cursos aqui da UFO. Então, começa nesse nível de organização, né? Enquanto isso, nós temos que analisar quem são os professores que podem desenvolver as atividades nessa disciplina e os alunos que teriam interesse. Porque eu posso ter, numa turma de 60 estudantes, eu posso ter 1 ou 60, ou nenhum. Então, se eu posso desenvolver, eu posso organizar um plano de ensino, uma atividade, eu posso abrir, né, eu vou abrir essa turma, né, vou abrir um curso, abrir uma turma, pode ser que não se matricule ninguém, né? Nossa, professora, mas e quem não optar por isso? Primeiro, é muito importante você entender por que a universidade quer que as atividades, né, deseja que as atividades teóricas sejam desenvolvidas de forma remota, para que diminua o número, né, na hora que retornarmos às atividades presenciais,
provavelmente não teremos condição de ter o mesmo número de estudantes dentro de uma sala de aula. Haja vista a nossa experiência na Europa, onde eles, numa turma, 1/3 dos alunos se revezam para que as atividades sejam cumpridas. Então, dentro de uma instituição do porte da UFO, eu acredito que vocês já tenham noção de que isso seria muito difícil, né, de utilizarmos o espaço físico da instituição para a divisão de tantas turmas quanto forem necessárias em relação ao distanciamento. Então, é por isso que tem tanta vontade de que os cursos que puderem fazer à distância o façam, né? No nosso caso, nós temos uma carga horária muitíssimo maior, né? Então, eu vou dizer para vocês que a carga horária do ASRF, ela vai resolver o nosso problema em relação? Não vai, mas, na minha opinião de coordenadora e também de experiência de ter passado por calendários de reposição, no nosso caso, aqui na minha vivência, reposição de greves, os calendários, eles são muito densos, eles são encurtados ao máximo, né, inclusive colocando aulas aos sábados. Então, isso faz com que o desenvolvimento das atividades sejam feitos num tempo menor. Então, se os estudantes tiverem vencido alguma carga horária, né, alguma disciplina teórica, isso ajudaria, né, os estudantes, né, que optarem por isso, porque ele teria uma disciplina, digamos assim, a menos na hora do retorno ao calendário em atividade, digamos, presencial, né? Então, o objetivo é nobre, né? Eu entendo e até parabenizo os gestores da UFO, especificamente a Prograde, por ter feito esse movimento de proporcionar esta possibilidade, né? Mesmo que depois de 3 meses, né? Porque esse movimento não foi feito antes por conta da possibilidade de a gente já estar pensando numa atividade presencial, mas infelizmente não foi possível. Então, e outro ponto, além desta possibilidade, de abrirmos essa possibilidade, eu acho que é louvável esse movimento da instituição em permitir a escolha e não uma imposição, né? Então, nós vamos ter escolhas, nós vamos poder escolher. Nós, gestores, nós, docentes, nós, estudantes, né? Então, de acordo com as normas, vamos escolher o que seria melhor para nós, né? Essas discussões, eu não vou passar aqui para vocês, porque eu não tive oportunidade de reunião ainda, ela vai ser feita na sexta-feira, mas a gente deve levar um posicionamento. O posicionamento que eu levaria na sexta-feira é de adesão à possibilidade, né, por conta de tudo que eu acabei de dizer para vocês. Agora, com os esclarecimentos que nós tivemos na sexta-feira, nós ficamos até quase 8 horas da noite na reunião do Congrade, apesar dela ter finalizado um pouco antes, mas o professor Armindo, ele pôde permanecer na reunião e tirar algumas dúvidas que a gente tinha, inclusive discutido com o diretório acadêmico a respeito de algumas coisas que seriam de interesse nosso nesta análise. Por exemplo, a possibilidade de desenvolver atividades teóricas, as atividades teóricas dos componentes curriculares teórico-práticos. E isso foi descartado porque não é o objetivo neste momento da instituição. Em um segundo momento, eles podem até analisar, mas neste primeiro momento, foi-nos esclarecido que nesta resolução, por mais que a gente queira, e não só o curso de medicina, mas outros cursos também têm interesse, a instituição não vai conseguir organizar, né,
documentalmente falando, né, na estrutura, na gestão administrativa, o manejo de parte de carga horária de um componente curricular. Ele só vai permitir atividade prática à distância desde que o componente curricular possa ser totalmente vencido. Então, se nós tivermos um componente curricular onde eu posso desenvolver as aulas teóricas à distância e posso também desenvolver atividades práticas à distância, a coordenação do curso de medicina, eu poderia ofertar, o professor do primeiro período, do segundo, poderia ofertar, né? Este componente curricular que a gente fala é o componente chamado ADPL, né? Que são só esses dois componentes que a gente teria a possibilidade, né? Que é 100% teórico, que é o caso da USRF, e os 8 períodos do ADPL, né? Atividades discursivas e de práticas laboratoriais. Qual o período que a gente conseguiria desenvolver atividades 100% práticas, as atividades práticas, 100% via remota, né? Aí, muitos de vocês já podem imaginar, não, isso nunca pode acontecer, desenvolvimento de atividades práticas de forma remota. Mas, o Brasil todo, né, a Associação Brasileira de Escolas Médicas tem se reunido e a experiência de muitas escolas em algumas atividades tem sido satisfatórias, né, mas neste momento de excepcionalidade. Não significa que os cursos de medicina vão se transformar em cursos à distância, que a partir de agora nós vamos desenvolver práticas à distância. Não significa isso, significa um momento particular que estamos vivendo. Então, eu não vou me alongar a respeito de detalhamento dessa resolução e vou deixar para que vocês mesmos façam os seus questionamentos, mas eu vou já dizer para vocês algumas coisas que têm afligido, né, tanto os professores quanto os estudantes, né? Um deles é a respeito do treinamento, né, se os estudantes e se os professores estão capacitados na utilização das plataformas digitais, né? Então, a UFO já está nesse movimento já há algum tempo, mesmo antes da pandemia. Nós já tínhamos, os docentes, eles têm, várias vezes no ano, tem cursos para a utilização das plataformas, né? Agora, os estudantes, acredito que se adaptam muito mais facilmente às plataformas digitais, né? No nosso caso, a exceção do primeiro período, que nós não tivemos ainda quase que nenhum contato com eles, nós temos várias disciplinas que usamos algumas plataformas já. Então, os estudantes já têm essa habilidade desenvolvida. Impacta principalmente nos estudantes a aquisição do material, se eles têm ou não possibilidade de ter internet nas suas casas e ter um computador, né? E isso, a PROAI, juntamente com a Prograde, tem uma proposta a respeito do apoio, né, ao discente que tem dificuldade para aquisição ou acesso a computador, né, e a internet, né. Em relação, outra coisa que se fala muito é a respeito da segurança digital, né. A segurança a respeito na utilização dessas plataformas, né, o quão seguro seria essa atividade, né, que é a segurança digital. Então, isso também é uma questão muito discutida, discutiu-se muito lá no Congrade, e existe já um movimento da instituição para que isso seja o mais seguro possível, né. Então, eu acredito que, de forma geral,
nós temos a possibilidade de desenvolver algumas atividades. A SRF, talvez um ou outro componente curricular do ADPL, nós temos possibilidade de desenvolver atividades complementares, que nós já fazemos, nós temos possibilidade de desenvolver extensão, como está correndo, com vários estudantes já estão inseridos nisso, mas é muito importante que tudo que a gente faça, tudo que a gente opte por fazer nas próximos dias aí, que vão vir, né, nessa semana, na discussão entre toda a comunidade, é importante que a gente sempre pense dessa forma, que a gente trabalhe com objetivo sempre centrado no ensino de qualidade, no cumprimento das diretrizes curriculares e daquilo que está disposto no nosso projeto pedagógico. Que isso seja feito com segurança, com tranquilidade, não é? E que este processo seja totalmente focado numa vigilância contínua, que ele seja extremamente, né, nós estejamos vigilantes a respeito desse processo, se caso optarmos por ele, né, e que qualquer opção que a gente fizer neste momento de dúvida, de incertezas, que a gente possa sempre ou dar um passo para frente ou para um passo para trás, numa revisão constante desse processo, né? E isso é de responsabilidade da coordenação, da unidade acadêmica, sim, mas ela não é nada sem o contato com o estudante e com o professor. Então, nós temos que ter uma integração nesse momento, nós precisamos pensar coisas juntos e evitar grandes divergências ou grandes confrontos, né? Neste momento, vamos pensar aquilo que nos melhor adequa neste momento, né? O curso de medicina, ele não é melhor do que nenhum curso, mas ele é muito diferente da maioria. Ele tem uma carga horária muito grande, a reposição no calendário, né, futuro de reposição de carga horária é bastante complexo, então a gente tem que pensar muito bem. E eu conto com vocês, estou aqui disponível para esclarecer, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muitos já leram o documento, né, esse documento não é definitivo, ele não foi votado, mal sabemos se o Congrade vai ou não aceitar as atividades remotas, ok? Mas nós temos que nos posicionar e vamos fazer isso essa semana. Muito obrigada e desculpe me alongar, ok? Obrigado, professora Rosângela, foi ótimo, os esclarecimentos nos auxiliaram bastante nesse momento para compreendermos um pouquinho daquilo que está acontecendo, dos planejamentos e dos caminhos possíveis, né? Eu chamo agora a Marcela para continuar esse debate e assim enriquecer mais esse momento de discussão que a gente tem tido a oportunidade. Aproveito para lembrar a todo mundo que está nos assistindo, para colocar no chat as suas perguntas, para juntos debatermos esse tema e assim conseguirmos pensar estratégias coletivas. Obrigado, Marcela, fique à vontade. Muito obrigada, professor Gustavo. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela, sou estudante da turma 86. Atualmente eu estou indo para o 11º período, né? E o pessoal pediu para eu vir aqui falar um pouquinho sobre como está sendo a experiência do internato agora com a pandemia. E como eu passei só pela ginecologia e pela pediatria, eu tentei conversar com alguns amigos, já aproveito para agradecer eles, sobre como está sendo nos outros estágios também. Então, primeiramente, falando um pouquinho sobre nossa segurança e os equipamentos de proteção individual. No início, quando ainda estava tudo muito obscuro e a gente não tinha tanto conhecimento de como seria, a OMS ainda não estava recomendando o uso de máscaras, então o internato continuou. A gente não utilizava máscaras se não fosse atender casos suspeitos. Depois, quando passou a ser recomendado, a gente começou a usar as máscaras
primeiramente de pano, né, porque não tinha tanto material disponível, e agora, nos últimos meses, a gente conseguiu com que os internos recebessem uma N95 a cada 15 dias, o que deu bastante segurança para a gente, está sendo bem tranquilo trocar essas máscaras, isso foi muito positivo para a gente. Além disso, os internos a gente foi orientado a não atender casos suspeitos, então a gente não tem contato com esses casos. Acho que foram poucas as situações que eu escutei que chegou um caso suspeito até um interno e a gente conversa com o chefe, tem sido tranquilo nesse sentido. E o que eu vejo também é que a gente viu a importância de ter uma triagem muito eficiente. No começo, quando ainda não tinha um fluxograma tão regulado, chegou a acontecer de alguns casos que tinham sintomáticos respiratórios que chegaram para a gente agora com a triagem. Isso tá bem melhor, não está acontecendo mais. Os internos com comorbidades, eles foram afastados, a coordenação avisou a gente, eles puderam ser afastados, e a coordenação também ofertou para os estudantes que não se sentiram seguros nesse cenário, possivelmente trancar o curso, perguntaram para as turmas se eles tinham desejo de continuar, e pelo que a gente ouviu da maioria dos estudantes, eles queriam sim continuar. E além disso, a gente tem um afastamento em caso de suspeitas e reposição posterior da atividade, como tem para todos no internato, caso algum interno fique doente. Isso é um ponto que eu sinto que às vezes gera um pouco de angústia no interno, porque a gente precisa repor atividades depois e às vezes acaba tendo que fazer mais plantões numa semana ou tentar achar alguém para substituir a gente. Mas a gente tem conversado bem com os coordenadores de curso para tentar manejar isso melhor. Agora, falando um pouco sobre os estágios em si, começando pela pediatria, que foi o estágio que eu estava atualmente, então que eu sei dizer um pouco melhor sobre ele. Antes, o estágio de pediatria tinha o ambulatório como um cenário muito importante, só que como as atividades ambulatoriais foram canceladas, a gente não teve ambulatório na pediatria. O estágio foi dividido entre enfermaria, pronto-socorro e neonatologia. Além disso, a gente teve aulas online, a gente não teve nenhuma aula presencial e discussão de casos também. As aulas funcionaram bem, assim, a gente enfrentou alguns problemas técnicos, mas como todo mundo sabe, essas plataformas às vezes dão problemas, a conectividade, ao meu ver, funcionou bem. Uma coisa que os internos falaram também é de uma redução dos pacientes, principalmente no pronto-socorro, visto esse cenário, né? Então, a gente acabou tendo que até reduzir o número de internos que ficavam no pronto-socorro, porque estava gerando aglomeração e não tinha um fluxo de pacientes tão grande. E na enfermaria, um ponto que foi prejudicial é porque a gente teve que fazer discussão de caso individual com o preceptor ou em pequenos grupos, não teve corrida de leito e a gente não conseguia discutir mais casos igual era antigamente. Agora, falando um pouco sobre a ginecologia e obstetrícia, a gente também perdeu alguns cenários de ambulatório. Alguns ambulatórios continuaram, por exemplo, pré-natal e de oncologia, que não pararam, e os internos continuaram indo, e a ginecologia não perdeu tanto no fluxo de pacientes, principalmente na obstetrícia. O que me contaram é que a parte da ginecologia que perdeu muito, por ter perdido os ambulatórios e um fluxo de pacientes de casos de ginecologia diminuídos no pronto-socorro. Mas, no geral, os pacientes da obstetrícia mantêm o fluxo e a gente continua indo no pré-parto, né, assistir os partos e auxiliar, e no centro obstétrico também. Agora, um pouco sobre a clínica médica. Para quem não sabe muito bem do internato, a clínica médica é um estágio que é dividido em outros. A gente passa 3 semanas na medicina interna, 3 semanas nas moléstias infecciosas, 3 semanas na cardiologia, 1 semana de pronto-socorro, 1 semana de neurologia e 1 semana de nefrologia. Durante o primeiro mês, todos os ambulatórios praticamente estavam fechados, os internos pararam de passar lá, mas após o segundo mês, alguns ambulatórios retornaram. Ambulatórios de HIV e de fígado, da infectologia, e alguns como de egresso e valvulopatias da cardiologia. Então, os internos voltaram a atender nesses ambulatórios.
Na enfermaria de cardiologia e infectologia, geralmente, antigamente, todos os internos, exceto aqueles que estão de pós-plantão, iam fazer a prescrição da enfermaria. Com esse cenário, metade do grupo passou a fazer isso, então reduziu alguns dias. Na medicina interna, no início, estavam indo todos os alunos, tinha algumas aulas práticas, mas com o intuito de evitar aglomerações, isso foi diminuído e algumas aulas foram canceladas. Foi realizado algumas aulas online também e algumas aulas presenciais em anfiteatros. Na nefrologia, já era uma semana um pouco mais tranquila, e com os ambulatórios cancelados, reduziu bastante a carga horária, mas o professor tentou repor isso com a apresentação de artigo. A neurologia, os internos começaram a passar na enfermaria também, e na unidade de AVC, por conta do cancelamento dos ambulatórios. E a semana de pronto-socorro praticamente manteve a mesma, reduzindo alguns estudantes às vezes. Na cirurgia, além do cenário da pandemia, também existiu a troca de coordenadora, que mudou um pouco, e o cenário basicamente era o pronto-socorro e a enfermaria e o centro cirúrgico. O coordenador novo, ele tentou acrescentar novos cenários de enfermaria, como urologia e cirurgia vascular, que a gente não passava antes, e o centro cirúrgico não teve uma escala tão regular, as cirurgias eletivas canceladas, né? Isso foi uma coisa um pouco prejudicial, de acordo com os internos, mas eles ainda iam e frequentavam o centro cirúrgico. E na metade do estágio voltaram alguns ambulatórios, como pequenas cirurgias, e eles tentaram se dividir para que todos conseguissem passar um pouco nesses ambulatórios. A cirurgia tentou repor com muitas aulas online, algumas em anfiteatro, então eles tiveram várias aulas para tentar repor essa perda. O próximo estágio, o estágio que eu vou falar, é o estágio de urgência e emergência, que estava a turma 85 e que eu vou para agora. Esse cenário não perdeu tanto no quesito de ter muito pronto-socorro, e o pronto-socorro mantém, mas antigamente eles tinham um cenário de ultrassom na ginecologia, esse cenário foi cancelado. No início, eles não passaram algumas turmas pela anestesiologia, e agora tem retornado, pelo que me contaram. E no pronto-socorro, quando em alguns cenários, por exemplo, a pediatria estava tendo aglomerações, os internos, eles se dividiram para ficar metade do horário, então reduziu um pouco a carga horária. Pelo que me falaram, o que foi um pouco prejudicial foram as aulas que existiam que foram canceladas e não teve aula online também. O estágio eletivo, ele deveria ter sido realizado pela turma 85 no último mês e pela minha turma 86 agora nesse próximo mês. Muitos alunos tinham a intenção de fazer esse estágio fora, já tinham mandado papéis, já estava tudo combinado, porque a gente costuma fazer isso 1 ano ou 6 meses antes, e todos esses estágios, eu acredito que todas as universidades foram cancelados, não estão recebendo alunos de fora, então a gente ficou sem essa opção, e ainda tem a opção aqui de fazer o estágio no hospital, só que a carga horária é reduzida pela falta de ambulatório em alguns cenários. A turma 85 optou por manter o estágio eletivo no mesmo período, mês passado. Todos os estudantes conseguiram ser realocados em cenários do hospital, ninguém ficou sem cenário, apesar de que alguns tiveram que optar por uma segunda opção, visto que alguns cenários, por exemplo, a dermatologia, ficou prejudicado por não ter ambulatório. A minha turma fez uma solicitação à coordenação, como a doutora Rosângela falou, para a gente realizar esse estágio no fim do ano, buscando o retorno dos ambulatórios, pelo menos, para a gente conseguir um cenário maior de prática, porque muito provavelmente as outras universidades não vão abrir o estágio eletivo esse ano. Agora, na saúde coletiva, que é o 12º período, muitas atividades foram mantidas, mas cuidados paliativos, UNO-Vidas e saúde do trabalhador foram cancelados. O estágio em psiquiatria, as atividades ambulatoriais foram canceladas e restou apenas a enfermaria. No estágio rural, em outras cidades, o cenário foi principalmente no pronto-socorro, porque as UBSF estavam com pouco atendimento e também falta de preceptores. E na atenção básica, o estágio foi mantido. No início, me relataram que teve um fluxo diminuído de pacientes,
mas que eles aumentaram de acordo com o tempo, agora o fluxo estava bem melhor, só que existe uma impossibilidade de realizar atividades em grupo, em comunidade, que era previsto para ser realizado nesse momento. E as aulas foram canceladas, visto que as aulas teóricas tinham muito componente prático em grupo, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em equipe. Então, isso ficou prejudicado e optou-se por cancelar essas aulas. Então, foi basicamente isso. Para finalizar, eu queria acrescentar, assim, minha opinião, que, como o Dr. Carlos falou, a gente perdeu muito, mas também a gente está vendo um novo cenário, vivendo uma coisa que para a gente nunca imaginou que ia acontecer, né? Esse cenário de pandemia, então a gente tem aprendido muito também nesse sentido. Por exemplo, de triagem, fluxogramas, apesar da gente não ter contato com os pacientes, a gente fica curioso, a gente vai atrás, e também a gente vê o fluxo de atendimento junto com os residentes, a gente fica sabendo dos casos, né? Então tem esse aspecto, de certa forma, positivo também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui agora, ou se quiser conversar comigo depois também. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa errada, porque a maioria das informações eu recebi de outras pessoas, né? Muito obrigada. Marcela, agradeço a sua preocupação em buscar informações de outros períodos, com outras turmas, para enriquecer esse nosso debate. E assim a gente conseguir entender um pouco mais como ficaram os cenários e como estão essas vivências do ponto de vista estudantil, que acrescenta muito para a gente. Bom, eu gostaria de convidar o professor Carlos e a professora Rosângela para comporem a nossa mesa virtual nesse momento e assim a gente passar para as perguntas, né? Nós tivemos algumas perguntas prévias ao evento, no sentido de nós já buscarmos sensibilizar os estudantes, estimularmos algumas reflexões, e algumas perguntas foram surgindo no chat, então fiquem à vontade para respondê-las. Eu vou trazer um bloco de 3 perguntas, e daí a gente responde elas, fazemos mais um bloco, e daí, a depender do nosso horário, a gente avalia se dá para mais um ou se nós finalizamos nesse momento. A gente sabe que o debate não se encerra aqui, mas ele já traz muitos esclarecimentos. Uma das grandes perguntas que nós tivemos ao longo das falas de vocês e ao longo desse período prévio ao evento estava relacionado muito a um processo de planejamento, né? O planejamento das atividades. Os alunos, alguns docentes, eles comentavam para a gente no período da inscrição que eles queriam entender como que está o processo de planejamento para o retorno. E daí, dentro nisso, eles perguntam se as 11 semanas que nós já tivemos, elas serão de alguma forma contabilizadas, ou se, na verdade, vai ocorrer um novo semestre, no sentido de que aquele semestre ele já não pode ser contabilizado nesse momento. A outra pergunta que está relacionada é uma possível previsão de retorno às atividades, sejam elas num formato remoto ou num formato presencial, e quais são as implicações do ponto de vista para a formatura dos graduandos, né? Da turma que, por exemplo, não adentrou o internato, e se houve ou se haverá algum planejamento nesse sentido. Esses seriam os 3 primeiros blocos, tanto da pergunta da Thaís, da 89, da Luane, da 93 e da Anelisa, da 94. Quem gostaria de começar? Posso começar. Obrigado. Funciona assim, quando o planejamento para o retorno das aulas, ele começou nesta proposta recente agora. E nesta proposta, ele desconsidera aquela uma semana de aula que nós tivemos. Por quê? Porque é um processo novo. É um processo que não é aquele calendário acadêmico costumeiro da UFO. É um novo calendário, é um planejamento novo. Então, neste momento, ele não é presencial, então ele está muito distante de ser um calendário acadêmico
normal, ele está longe disso. Neste momento, não tem nada a ver com o calendário normal, então ele desconsidera aquela semana. Então, o calendário, para quem leu, é interessante, nós discutimos muito a respeito disso. A UFO, ele está propondo 3 períodos de calendário em 18 semanas. Ele está propondo 6 semanas, 3 períodos de 6 semanas. Então, digamos que eu vou fazer a SRF1. A SRF1 teria 6 semanas para desenvolver as atividades. Né? Isso poderia, quem foi aprovado, digamos assim, no SRF1, poderia progredir para a SRF2 daqui e fazer mais 6 semanas, ou seja, em um período de 18 semanas, a gente poderia fazer, por exemplo, 3 ASRFs. Né? Isso foi uma discussão muito grande entre os coordenadores de curso, porque eles acham esse período muito curto. Para nós também, porque a densidade de conteúdo, às vezes, não permite um contato maior com aquela habilidade, com aquele raciocínio daquilo que a gente está querendo desenvolver. E, então, isso foi muito criticado. A sugestão de alguns não mudar esses 3 períodos e passar para 2 períodos de 9. Né? Então, seriam 2 períodos de 9 ou 2 de 8, que seria o caso, né? Então, não tem nada a ver, viu, gente? É um planejamento novo. Agora, quando tivermos que repor as atividades e voltarmos a um novo calendário, aí é uma opinião minha. Eu acredito que aquela semana vai ser desconsiderada, porque ela é apenas uma semana. Se fossem várias semanas, tudo bem. Aí vem a análise a respeito da turma 88. A turma 88, ela já tinha algumas semanas, né? Ela já tinha, se não me engano, 6 semanas de atividades. Então, é de se considerar, porque nós já estávamos, né, inclusive, em algumas atividades até avaliativas. Então, a gente vai rever. A turma 88 é um caso à parte e nós estamos tentando, eu vou tentar tratar isso junto à Prograde de uma forma quase que individualizada, porque essa é uma turma que já tinha um calendário especial, né? Agora, em relação à previsão de formatura, se Deus quiser, nós conseguimos colar grau da 84, espero que a gente possa colar grau nos próximos semestres de forma normal das turmas que estão hoje no internato. Agora, a 88 não tem previsão. Não existe previsão de colação de grau, porque nós não temos calendário de reposição, ok? Eu gostaria de falar sobre essa previsão de volta, né? Não temos de calendário presencial, não temos previsão, como a professora falou. É que eu estou participando de um grupo de trabalho a pedido da reitoria, que tem vários representantes das áreas de saúde, exatas, artes, enfim, de outras unidades acadêmicas, para o planejamento da possibilidade de retorno presencial, de como seria. Essa reunião nós tivemos uma semana passada, que foi a primeira, e nós teremos reuniões toda semana, serão reuniões semanais para esse preparo. Mas não se coloca agora quando, se coloca como. É isso que está sendo discutido. Em relação, só para ter exemplos, mas aí não dá para transportar isso para o UFO, né? Saiu hoje um calendário da UFMG para atividades remotas. A partir da minuta de publicação da resolução lá, eles estabeleceram, por exemplo, que os estudantes e os professores terão 6 semanas até o início. Mas não sei se isso vai ser, estou só dando um exemplo, porque existe um tempo de preparo, colegiados, NDEs aqui, para depois estabelecer, né?
Mas só dizer que a unidade acadêmica está presente nessas discussões também, e assim que nós tivermos algum avanço e algo mais seguro para dizer, nós passaremos para vocês. Ok? E só para lembrar que assim, todos os esforços da unidade acadêmica e da coordenação do curso é para que os que estão no internato concluam normalmente os seus estágios. A gente tem inúmeras dificuldades, mas nós estamos lutando para isso, inclusive para fazer adaptações que serão necessárias. Tudo que a Marcela falou, existe possibilidade de readaptações ao longo dos próximos semestres, né? Mas a intenção é que quem já está no internato fazer, ou seja, os concluintes, vamos dizer assim, que não tenha perda nesse sentido, se depender do esforço tanto da professora Rosângela quanto nosso lá da Faculdade de Medicina. Tá ótimo, muito obrigado. Eu acho que já trazem bons caminhos para a gente pensar possíveis respostas, né? Como vocês falaram, nós não temos respostas tão fixas nesse momento, né? Elas são bastante circunstanciais e aos poucos nós vamos pensando em estratégias. Uma pergunta que surgiu aqui seria sobre o processo de atividades, cursos, algumas outras atividades que nesse período de isolamento à distância os alunos estão realizando, são atividades com certificação, se essas atividades podem ser contabilizadas do ponto de vista do eixo de atividades complementares, assim como surgiu a pergunta sobre as disciplinas optativas, se elas poderão ter um caráter remoto. Daí, conectando esse processo, uma pergunta especificamente para a Marcela, está relacionado às estratégias de ensino remoto mediado por tecnologia nesse momento que você vivenciou, como que você avalia, se você observa potencialidades, limitações para a implementação dessas atividades ao longo do curso. Então, em relação às atividades, se for aceito as atividades remotas agora na UFO, tem previsão da utilização como carga horária as disciplinas optativas e as disciplinas e as atividades complementares que vocês estão desenvolvendo. Isso está previsto. E nós temos um rol muito grande de atividades complementares, desde que esteja previsto ali naquelas atividades, né, aquela atividade de vocês, se tiver previsão, né, ali, um código para a gente inserir essa atividade, é totalmente possível, né. Eu sei que muitos de vocês, né, neste momento de afastamento, vocês devem ter já feito várias atividades remotas. Então, com uma carga horária, às vezes, talvez já grande, mas lá no nosso projeto pedagógico, a gente tem uma limitação dessa carga horária, então ela não é ilimitada, né? Então, eu até oriento para vocês desenvolverem atividades complementares nesse momento de afastamento, porque ela deve ser considerada, se caso for aceito essa resolução, se ela for votada de forma favorável, né? Então, tanto as optativas quanto as complementares. Agora, as optativas, eu sei que é um movimento de vocês, nas optativas nós não temos optativas 100% teóricas em atividade nesse momento. Então, nós não podemos criar novas optativas, né, porque ela demanda um tempo grande de tramitação. Então, não vai resolver o nosso problema agora. Então, nós demoramos mais ou menos, no mínimo, 1 ano para tramitar desde o momento que a gente cria até a oferta de uma optativa, demora mais ou menos 2 semestres. Então, ele não vai nos resolver a nossa situação, as optativas. Mas, se caso, não agora, mas talvez em um próximo momento, se for aceito as atividades teórico-práticas, talvez desenvolvesse algumas atividades online, a gente poderia, sim, caminhar nesse sentido, né? Marcela, você quer trazer? Uhum. Então, sobre as aulas online, acho que no momento que a gente está vivendo, nessa situação,
é sim uma boa estratégia, apesar de a gente ver muitas dificuldades de conexão mesmo por alguns estudantes, e eu acho que a estratégia para melhorar isso também seria capacitar os docentes, igual a doutora Rosângela falou, que já tem sido feito isso, porque em algumas situações que a gente vive, às vezes a plataforma não dá certo, então capacitar para usar outras plataformas, quais seriam seguras, como a doutora Rosângela falou, é uma situação de exceção, então, assim, ao meu ver, é um desafio muito grande, porque você vai estar em casa, assistindo uma aula online, às vezes tem esse problema da pessoa não ter o acesso ao computador, ter mais gente em casa, distrai a atenção. Na situação do internato, que eu vejo que foi um desafio grande também, é que muitas vezes a gente tinha aula num período que a gente estava no hospital, eu estava saindo do hospital e a gente era liberado, às vezes tinha que assistir no hospital, a conectividade não era boa, tinha gente em volta, chegava paciente, o barulho, isso foi uma coisa que atrapalhou, mas eu acho que tem sido uma coisa que ajudou muito, porque, por exemplo, a turma 85, eu ouvi de alguns internos que não teve aula, eles não gostaram dessa situação, porque esperavam, tinha expectativa da aula, eles preferiam ter tido a aula, e a minha turma de pediatria a gente conseguiu fazer as aulas, mesmo com algumas dificuldades, a gente teve aquele conteúdo, conseguiu participar também, então, ao meu ver, isso foi bom, foi um ganho. Perfeito, obrigado. Professor Carlos, gostaria de complementar? Não, eu acho, em relação à questão da professora Rosana, eu só estava muito curioso para saber da Marcela, do feedback, porque na pediatria foram 26 aulas remotas, 2 a 3 vezes por semana, fora as minhas aulas à tarde, em grupos menores. Não foi muito fácil, mas eu acredito que é o que foi possível, experiências, né, tentar melhorar. A plataforma foi essa que nós estamos aqui, né, mas eu acho que, de uma certa forma, eu percebi que, pelo menos no departamento de pediatria, houve uma mobilização dos professores e que houve um número muito maior de aulas teóricas, chegando próximo aos 20% possível, né, daquilo que é possível. Então, eu acredito que a turma da Marcela, na realidade, foi privilegiada. Não sei se aproveitaram o tanto que deveriam aproveitar, mas que houve um esforço muito grande, e o conteúdo teórico de pediatria, eu acho que foi muito maior do que as outras turmas passado que tiveram aulas presenciais, mas não foram aulas presenciais. Essa é a questão que realmente dificulta. E eu imagino um estudante em casa ou dentro do hospital, com aquele mundo de gente ao lado, deve ser difícil prestar atenção 100%, né? Mas eu estava lá chamando alguns, pelo menos, tentando chamar para a atenção, né, a aula. Mas eu concordo que a gente precisa até nos educarmos para essa nova forma ou seja, tentar ambientes mais tranquilos, mas nem sempre é possível, né? Gustavo, eu queria acrescentar que, a respeito dessas atividades que a Marcela falou, e falou muito bem, Marcela, não tinha nada equivocado na sua fala, mas porque no internato a gente tinha, o internato, ele não tem uma característica assim muito, muito definida a respeito do que é prático e teórico, né? Lógico que as práticas são práticas, mas a teoria, ela é discutida em vários momentos. Ela é discutida na beira do leito, ela é discutida quando você vai pegar um exame na radiologia. Então, vários momentos, né, a gente poderia caracterizar como atividades teóricas também. E, inclusive, por conta de uma situação do hospital, que é a dificuldade de salas, né, de salas, com afastamento adequado, nós precisamos migrar para a discussão online, Gustavo. A gente a atividade, ela era
era feita numa enfermaria, por exemplo, e a discussão, ela tinha que ser feita online sobre aquele caso, né, porque nós não tínhamos atividade, nós não tínhamos espaço físico ali dentro, naquele momento, né, para todos. Então, não é apenas uma aula, igual todos pensam, né, que foi uma aula sobre diverticulite. Não, foi uma discussão, né, o professor Carlos, na pediatria, ele foi exemplo ali, imediatamente eles se adaptaram e outros professores seguiram a rotina que estava sendo desenvolvida na pediatria, né? Nós precisamos muito avançar. Em relação à turma do trauma e urgência, que é a turma que estava no 11º, na verdade, essas aulas teóricas mesmo, elas nem são previstas, elas não existem aulas teóricas, né? O que existe são discussões que tiveram que ser suspensas, porque elas eram feitas com uma professora e com uma atividade também no laboratório de habilidades. E o laboratório de habilidades, numa fase inicial, ele só foi liberado para nós a atividade prática no laboratório daquilo que era de treinamento do COVID. Então, não fomos, é um desejo nosso que aquele laboratório seja liberado, porque nós temos experiência disso, da utilização de forma adequada, de forma distanciada, do professor em treinamento no laboratório de habilidades. Então, nós queremos isso. Nós temos condição, nós temos professores que estão, né, esses professores, eles estão no hospital diariamente, então eles não vão ser expostos mais do que já estão, né, e muito pelo contrário, a exposição ao estudante é menor, ela é menor, né, é melhor você aprender, por exemplo, drenar um tórax lá no laboratório, né, então é isso que a gente está pretendendo agora nesse momento, tá, Marcelo? Eu só queria fazer um complemento às aulas remotas, né? A Marcela, conheço ela há muito tempo, do PET, e vários da turma dela eram ex-petianos, então eu conheci. Mas para mim foi muito difícil, porque eles dão pouquíssimos, ou quase nenhum, se mostraram na webcam. E aí é terrível, porque eu não pude vivenciá-los na realidade, né? Foi péssimo isso. Então eu ficava lá olhando para o professor que estava junto, mas seria muito bom se a gente pudesse ver todo mundo também, né? Ainda mais eu que tenho muita dificuldade eu tenho dificuldade de fixar fisionomias, então nem nas aulas as aulas da enfermaria que são com poucos alunos, 8, eles colocavam webcam, né? Então é horrível. Mas, enfim. De fato, professor, vários desafios, né? Às vezes a gente parece estar conversando com o computador, com as paredes, porque não conseguimos ver as faces quando projetamos o slide. Temos que pensar em várias estratégias, mas é uma parceria. Acredito que tanto os discentes vão aprendendo nesse processo, quanto nós vamos aprendendo, e o aprendizado vai se fazendo de forma bidirecional e contínua. Bom, a gente já tem uma série de outras perguntas, gostaríamos de passar ainda muito mais tempo com vocês, conversando, mas nós já estamos avançando no nosso horário. Eu gostaria de pedir para todo mundo que está nos assistindo nesse momento, reforçar a necessidade do preenchimento do formulário de inscrição, porque através dele será enviado um formulário de feedback de cada dia para a gente aprimorar os eventos, e assim nós iremos fazer a certificação. Essa certificação vai acontecer após o preenchimento desse formulário de feedback, que hoje nós vamos mandar por e-mail por uma questão técnica que nós tivemos. E aproveitando, gostaria de finalizar agradecendo a presença de vocês três. Foram ótimas as falas, foi muito bom compreender um pouco mais o processo que nós estamos vivenciando e aprimorar a comunicação. Acredito que em momentos de isolamento social, a comunicação é um dos maiores desafios. E assim como um desafio, ela também é uma das maiores potencialidades.
e aproximar as pessoas nos garante promover espaços dialógicos e de construção cada vez mais conjunta e significativa, como ocorre mesmo nos espaços de educação médica. Então, agradeço imensamente ao professor Carlos, a Marcela, a professora Rosângela, e agradeço a todo mundo que está nos assistindo, a audiência, nos acompanhe nos próximos dias. A gente já vai divulgando, né? Na quarta e na sexta-feira nós continuamos com o evento, pensando a saúde mental, pensando os processos de ensino e aprendizagem, trazendo já estratégias que estão sendo desenvolvidas por órgãos de representação estudantil e também pensar como que nós podemos continuar e promover pesquisa e a extensão universitária também.